Quando ouvimos falar do Iraque, normalmente pensamos em guerras, explosões e conflitos. Durante décadas, imagens de destruição dominaram os noticiários do mundo inteiro. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Como um país consegue sobreviver após mais de 40 anos de guerras quase contínuas? O Iraque enfrentou invasões, sanções econômicas, guerras civis, terrorismo e crises políticas. Mesmo assim, continua de pé, e sua história é muito mais complexa do que a maioria imagina. A um dos países mais castigados do século XXI. Hoje vamos descobrir como o Iraque passou de potência regional e por que, apesar de tudo isso, ainda tenta reconstruir seu futuro. O Iraque antes das guerras. Na década de 1970, o Iraque era visto como um dos países mais promissores do Oriente Médio. O petróleo gerava enormes receitas. O governo investia em infraestrutura. Hospitais eram construídos. Escolas eram abertas. Estradas ligavam diferentes regiões do país. A capital, Bagdá, era uma das cidades mais importantes do mundo árabe. Milhões de pessoas acreditavam que o país estava caminhando para um futuro de prosperidade. Mas esse cenário mudaria drasticamente. A guerra contra o Irã. Em 1980, o presidente Saddam Hussein decidiu invadir o Irã. O objetivo era aumentar a influência do Iraque na região. O conflito rapidamente se transformou em uma das guerras mais longas e sangrentas do século XX. Durante 8 anos, soldados dos dois países lutaram em batalhas devastadoras. Centenas de milhares de pessoas morreram. Bilhões de dólares foram gastos. Quando a guerra terminou em 1988, não havia vencedores claros, mas havia um problema evidente. O Iraque estava profundamente endividado e Saddam Hussein acreditava ter encontrado uma solução. A invasão do Kuwait. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. A decisão chocou o mundo. O Kuwait possuía grandes reservas de petróleo. Controlar esse território aumentaria enormemente o poder iraquiano. Mas a reação internacional foi imediata. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos lançou uma ofensiva militar. Em poucos meses, as forças iraquianas foram derrotadas. O país saiu enfraquecido. E o pior ainda estava por vir. Anos de sanções e crise. Após a Guerra do Golfo, o Iraque enfrentou duras sanções econômicas. A economia entrou em colapso, a inflação disparou. Muitos serviços públicos deixaram de funcionar adequadamente. Enquanto isso, Saddam Hussein continuava no poder. O país permanecia isolado, e as tensões com os Estados Unidos cresciam ano após ano, até que aconteceu um dos eventos mais importantes da história recente do Oriente Médio, a invasão americana de 2003. Em 2003, os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Iraque. O governo americano alegava que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. A invasão derrubou rapidamente o regime iraquiano. Saddam foi capturado e posteriormente executado. Mas a queda do governo não trouxe estabilidade. Pelo contrário, o país mergulhou em anos de violência, conflitos internos e instabilidade política. Diversos grupos armados passaram a disputar poder. O Iraque entrava em uma nova fase de caos. O surgimento do Estado Islâmico. Em meio à instabilidade, surgiu uma das organizações mais temidas do século XXI, o Estado Islâmico. Em poucos anos, o grupo conquistou vastas áreas do Iraque e da Síria. Cidades inteiras caíram sob seu controle. Milhões de pessoas foram afetadas. O mundo acompanhava com preocupação o avanço da organização. Mas após anos de combate, forças iraquianas e seus aliados conseguiram recuperar os territórios ocupados. A ameaça principal havia sido derrotada, mas os danos eram enormes. O Iraque de hoje. Após décadas de conflitos, o Iraque continua enfrentando desafios, mas também existem sinais de recuperação. Cidades destruídas estão sendo reconstruídas. Novos investimentos chegam ao país. Projetos de infraestrutura estão em andamento. O petróleo continua sendo uma das bases da economia. Ao mesmo tempo, milhões de iraquianos tentam construir uma vida normal após décadas de instabilidade. Bagdá voltou a crescer. Universidades continuam formando profissionais. Empresas voltaram a investir. O caminho ainda é longo, mas o país tenta seguir em frente. Poucos países passaram por tantas crises em tão pouco tempo quanto o Iraque. Guerras, sanções, invasões, terrorismo, instabilidade política. Mesmo assim, o país continua existindo. A história do Iraque é uma história de perdas, mas também de resistência. E talvez seja justamente isso que mais impressiona. Depois de mais de 40 anos de conflitos, o Iraque ainda busca reconstruir aquilo que tantas guerras tentaram destruir. Mas antes de sair, deixa o seu like e se inscreve no canal.
Isso ajuda muito no crescimento do conteúdo e garante que você não perca nenhuma curiosidade incrível.